boa tarde. Estamos mais uma vez a conversar aqui assim no Estrategizando e o tema passa um bocado pela CPLP, pela África do Sul, pela Alemanha, pela crise climática e, obviamente, pela livre circulação de pessoas. Nós no Estrategizando somos há anos, desde que nascemos, ainda antes de sermos um jornal online, somos claramente a favor da livre circulação de pessoas a nível planetário. E essa livre circulação de pessoas tem sido lentamente conquistada. Basta recordar que há aqui uns bons 20 anos a circulação de pessoas era particularmente nula até dentro da União Europeia, no caso, e neste momento a livre circulação de pessoas está a afetar e positivamente até os cidadãos chineses, que hoje são a mais importante fatia da atividade turística global. E fatia essa que não é turismo interno, que se situa também no turismo externo. E a livre circulação de pessoas passou e continuará a passar muito pela livre circulação no tempo do lazer, no tempo do descanso, e não somente na livre circulação para mudar de residência de um país para o outro, ou para procurar emprego de um país para o outro, no caso. E nessa perspectiva, a CPLP, infelizmente, continua pouco dinâmica. É um facto incontestável que, na circunstância desta crise pandémica, haver um debate, uma cimeira da CPLP à volta da livre circulação de pessoas, é um passo positivo, é um passo interessante, merece aqui uma citação, mas tem, obviamente, de imediato um conjunto de senões. O primeiro senão tem a ver com a presença de Portugal na União Europeia e nos acordos de Schengen, o que dificulta, de certeza absoluta, a formulação legal para que a livre circulação de pessoas em Portugal seja uma realidade no contexto dos cidadãos da CPLP. A livre circulação de pessoas em Portugal, obviamente, já não é assim no contexto da União Europeia, onde a livre circulação é bastante significativa, mas no contexto da CPLP será ainda bastante complicada, dada a presença de Portugal nos acordos de Schengen e as limitações que tal tem do ponto de vista da procura de residentes e de imigrantes entre os vários países exteriores à União Europeia. Bem, mas há que dizer, há aqui um fator positivo nesta cimeira da União Europeia que, curiosamente, não contou com o abraço entre o amigo e o presidente Bolsonaro. O amigo é, obviamente, aquele que é o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, cuja primeira visita internacional foi precisamente para saudar a vitória do Sr. Bolsonaro, esse cidadão evidentemente já na altura fascistoide. E obviamente que o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, cidadão atento, segundo dizem até os paparazzis, seus amigos, cidadão atento, sabia muito bem quem é que era esse canalha, desculpem o termo, que se chama Bolsonaro, que está claramente a destruir o mais importante país da CPLP, em população, em riqueza, em economia inclusivamente, apesar de ser um país com muito maior índice de pobreza que Portugal. E, portanto, não houve esse abraço, no caso, o Presidente da República selfista português, certamente que terá tido muita pena, porque foi o Vice-Presidente do Brasil que foi à cimeira da CPLP, por uma razão simples. Bolsonaro está, neste momento, em recuperação de mais uma série de operações que tem que fazer, dados os seus problemas de saúde já antigos, que nada tem a ver com uma facada que dificilmente terá existido, apesar de mal filmada, entre aspas. Bem, o que a CPLP não tratou, lamentavelmente, foi, porque preferiu, aparentemente por decisão angolana, preferiu tratar de negócios e de uma política de negócios, em vez de tratar daquilo que é determinante na realidade atual, que é a crise pandémica que afeta significativamente Angola, brutalmente o Brasil
com um grande significado na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e, claro, que em Moçambique também e em Timor-Leste. Como sabem, eu não falo no outro país que dizem que é da CPLP e cujo nome nem vale a pena aqui citar. Na circunstância, é mais uma vez lamentável que Portugal tenha ficado pela lógica caritativa, levando 50 mil vacinas para Angola, em vez de levar para Angola, para a cimeira da CPLP, uma política de combate ao Covid-19 que fosse desenvolvida em rede no seio de toda a CPLP, tendo em conta, inclusivamente, a circulação de pessoas, que não é livre, mas que é grande, a circulação de pessoas da CPLP de uns países para os outros, incluindo Portugal e o Brasil. E essa realidade é uma pena que não tenha sido tratada, porque é de facto uma questão central da humanidade deste período, 2020 para cá, e vai continuar a ser durante algum bom tempo, até que as vacinas se concretizem com prova efetiva de combate efetivo a este vírus, a esta pandemia do que é o Covid-19. A realidade também está a ser posta em cima da mesa por duas circunstâncias bastante importantes. Uma que tem a ver com a livre circulação de pessoas, mas já no contexto da liberdade que passa pela capacidade de ter rendimentos para viver. E na circunstância estou a tratar, obviamente, a grande crise que está ali nas fronteiras de Angola com, obviamente, a África do Sul, o conflito enorme entre os Zulus e os Xhosas, no caso, por causa da prisão do ex-presidente Zuma, e que está a dar origem a grande violência interna e a afetar uma percentagem bastante significativa de cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses que, no caso concreto, vivem nesse país e que, no caso, estão a ser alvo de forte pressão da facção radical, populista e racista de uma parte importante dos Zulus da África do Sul, que sempre se caracterizaram por uma arrogância significativamente grande, até para com os Xhosas, outra tribo com peso na África do Sul. Os Zulus são, obviamente, uns cidadãos muito corredores, no caso, e, portanto, certamente que irão, num processo de derrota violenta que irá acontecer, porque o Estado sul-africano já está a lidar com o assunto, os Zulus irão certamente ser mais um dos grupos que vai emigrar do seu país e quase de certeza absoluta para a Namíbia e para Angola, o que vai instabilizar também o já instável Angola, no caso que, como sabemos, vive uma crise significativa dada a quebra do preço do petróleo, que agora subiu um bocadinho, e, portanto, que terá fortes condições para gerar uma crise social interna que pode até ser importada da África do Sul. A circunstância mais complicada também que estamos hoje a viver passa muito pela crise climática, como vimos o drama das chuvadas intensíssimas na Alemanha, na Bélgica e na Holanda, são prova de que, de facto, a crise climática está em cima de nós e, estando em cima de nós, poderá gerar acidentes naturais brutais. No caso, geraram mais de 100 mortes já naquela zona, naquele triângulo Alemanha, Holanda e Bélgica, e umas boas centenas de feridos e desaparecidos, o que significa que a crise climática não é só um problema de longo prazo, é um problema que vivemos na circunstância e no momento. E é fundamental que a União Europeia se deixe de brincadeiras e comece a pensar seriamente em transformar os automóveis, em vez de serem elétricos até 2035, em implicar todas as organizações produtoras de automóveis, no caso, a criar o automóvel elétrico o mais rapidamente possível e a forçar substituições imediatas, o mais rápido possíveis, a forçar essas substituições em toda a União Europeia antes, mas bem antes de 2035, bem significativamente bem antes,
porque na verdade é esta circulação de automóveis que geram, que têm como raiz de motoração precisamente o combustível, no caso polemicamente gerador de CO2, e criam as condições para que estejamos neste momento com esta crise climática, pois na década de 50, de 60, de 70, por aí fora, os ecologistas bem alertaram para essa realidade e foram sistematicamente ridicularizados, maltratados, marginalizados pelos politicamente corretos da época, que hoje, inclusivamente, ainda existem. Contou-me um amigo meu, no caso, que um membro da Assembleia Municipal de Oeiras, que curiosamente é até da lista maioritária, isto é, do Sr. Isaltino Moraes, foi para essa Assembleia Municipal de Oeiras dizer que esta história da crise climática é uma fantasia. Ele deve viver, certamente, em todos os sítios, menos no planeta Terra. Talvez sejam desses cidadãos de Plutão que por aqui aparecem e depois rápido desaparecem, porque isto da crise climática também os afeta a eles. E bem, este conjunto de realidades leva-nos a ter uma visão que tem que ser ampla, aberta e para corresponder à complexidade dos dias que temos que viver. São dias em que a distribuição da riqueza não continua, aliás, continua a não ser uma realidade, continua a viver-se numa lógica de concentração da riqueza e não de distribuição da riqueza, e que essa concentração da riqueza segue a par com a degradação ambiental e natural. Basta saber o que é que o Sr. Bolsonaro anda a fazer, e a sua elite e a sua clique andam a fazer ali para os lados da Amazónia, e, no caso, basta ver o que é que, como, apesar de tudo, países nórdicos da União Europeia se motivaram para pressionar no sentido de bloquear o Sr. Bolsonaro. Na verdade, foi mais fácil juntar toda a gente da União Europeia para atacar a Venezuela, no caso, e para criar sanções sobre a Venezuela, do que para criar sanções sobre o Sr. Bolsonaro. Alguma razão existe, sendo verdade que o Sr. Bolsonaro é um rematado fascista, o que não acontece na Venezuela. E pronto, está dito. Muito obrigado. Boa tarde.